se um dia você acordasse completamente sozinho, a centenas de milhões de quilômetros da Terra, sem ninguém para ouvir a sua voz, sem ninguém para te ajudar, sem nenhuma certeza de que vai sobreviver? Apenas o som do seu coração e o silêncio de um planeta morto. Essa é a premissa de Perdido em Marte. Mas este não é só um filme sobre ciência e sobrevivência. É um filme sobre esperança, sobre resiliência, sobre rir quando tudo ao seu redor diz pra você desistir. E acima de tudo, é um lembrete de que o espírito humano é indestrutível. Hoje, eu te convido a embarcar comigo numa jornada por trás das câmeras dessa obra-prima da ficção científica. Vamos explorar as curiosidades que talvez você nunca tenha notado, os detalhes escondidos que fazem desse filme uma experiência tão única. E se você ama o cinema tanto quanto eu, aproveita agora e se inscreve no canal. Aqui cada vídeo é feito com coração para quem ama histórias que ficam na memória. Vamos lá para as curiosidades? Okay, let's go get our boy. Perdido em Marte é um dos filmes mais cientificamente precisos sobre o planeta vermelho, e isso não é por acaso. A produção pediu ajuda direto para a NASA para acertar detalhes da viagem espacial, da sobrevivência em Marte e até daquela batata cultivada no solo marciano, que, convenhamos, foi um sucesso. A NASA não cobra nada por consultorias ou acesso aos seus arquivos, nem mesmo para produtoras de Hollywood, ou seja, eles ajudam de graça para espalhar conhecimento e, de quebra, deixam o cinema mais realista. A história de Perdido em Marte começou num blog. Isso mesmo, o autor Andy Weir escreveu a história aos pouquinhos, postando capítulos como se fosse um seriado de ficção científica. E olha só a sacada genial dele. Cada capítulo era um novo problema para o Mark Watney. E se a batata falhar? E se o foguete explodir? E se a poeira marciana arruinar tudo? Fim de jogo. Nada salvaria o Watney. Ou seja, até na ficção a ciência impôs os seus limites. Particularmente, uma das dúvidas que eu sempre tive quando assisti o filme foi saber em que ano se passa Perdido em Marte. E o próprio autor, Andy Weir, diz pra gente. O filme se passa em 2035, ou seja, daqui a apenas 10 anos. Isso se você estiver assistindo esse vídeo em 2025, claro. Cara, 2035 tá logo ali. Será que a NASA já tá preparando os astronautas com missões de botânica espacial? Uma tempestade como a que vimos no filme não seria possível em Marte. A pressão atmosférica em Marte é tão baixinha que faz a Terra parecer uma academia de musculação. Na superfície do planeta vermelho, a pressão média é de 600 pascais, ou seja, 0,6% do que a gente tem aqui no nível do mar. Uma tempestade furiosa marciana seria tipo um suspiro de gatinho tentando mexer um único fio do seu cabelo. O próprio Andy Weir assumiu que essa foi a maior fakeada da história. Você sabia que Perdido em Marte quase foi dirigido pelo Drew Goddard, que é o roteirista do filme? Pois é, ele estava escalado para comandar a missão, mas aí veio um plot twist. Goddard saiu do projeto para dirigir o filme do Sexteto Sinistro, isso mesmo, aquele filme que nunca aconteceu. Aí que surge o Ridley Scott na história. Scott leu o roteiro, pirou na história e largou tudo, incluindo uma possível sequência de Prometheus. Can I get a hallelujah? Você consegue imaginar o Mark Watney sobrevivendo em Marte, vestido como Buzz Lightyear? E isso quase aconteceu. Quando a equipe de figurino foi pesquisar os trajes espaciais reais da NASA, a primeira reação foi... isso aqui parece cosplay de Toy Story. Os trajes verdadeiros são tão volumosos que até o Ridley Scott torceu o nariz. Não dá pra fazer drama cinematográfico com um astronauta que parece um pneu inflável. A solução foi misturar ciência com o estilo hollywoodiano. Eles pegaram referências reais, cortaram o exagero do marshmallow e criaram trajes menos inchados. O resultado foram os trajes que nós vimos no filme, que são ficção científica com um pezinho na realidade. Perfeitos para o Matt Damon correr, sofrer e plantar batata em Marte. Os visores dos trajes espaciais que nós vemos no filme são completamente falsos, feitos digitalmente. Só as cenas muito próximas usaram visores de verdade. O resto foi truque de computador. E o motivo é simples. Os visores reais refletem tudo. Telas verdes, luzes, câmeras, até a equipe comendo pipoca. O resultado pareceria que os astronautas estavam num set de filmagem e não em Marte. A solução foi criar um ambiente 3D no computador, usando uma câmera virtual com as mesmas configurações da câmera real, ângulo, lente e até o f-stop. Depois eles adicionaram reflexos perfeitos nos visores digitais, como se o capacete fosse de verdade. Você já parou para pensar como a gente consegue ver o rosto do Matt Damon dentro do traje espacial em Perdido em Marte?
Bom, isso não existe na vida real. Pois é, Hollywood tem seus truques luminosos. Na realidade, trajes espaciais não têm iluminação interna. Imagina o problema com gasto de bateria e reflexos no visor. Mas nos filmes, rosto iluminado é lei. Então os trajes ganharam luzinhas embutidas, mesmo que isso deixe os atores meio cegos com reflexo. Ridley Scott priorizou a emoção do público, em vez de 100% de realismo. E olha, funcionou. Ninguém reclamou de um efeito de iluminação duvidosa enquanto ele plantava batatas. Se bem que quando ele plantava batatas ele não estava usando capacete, então enfim. Bom, esse roteiro tá zoado. Mas enfim, vamos para a próxima curiosidade. Matt Damon passou semanas cultivando uma barba digna de náufrago espacial para Perdido em Marte, só para raspar tudo após uma única cena. Semanas antes das filmagens, pediram a Matt Damon para deixar crescer a barba, dizendo que isso seria importante. Foi só quando ele chegou no set que falaram para ele: agora você vai raspar diante das câmeras, e você só tem uma chance de fazer isso. A cena do barbeador foi uma das primeiras cenas a serem filmadas, e não teve direito a take 2. O motivo é simples, a barba não cresce de volta em 5 minutos. O filme não podia esperar semanas para poder refazer. Então logo no seu primeiro dia, Matt Damon enfrentou seu maior desafio no filme. E não foi a radiação, nem as batatas, foi a navalha do diretor. E você sabia que as cenas de Marte em Perdido em Marte foram gravadas em câmera lenta? Isso mesmo. Como a gravidade marciana é só de 38% a gravidade da Terra, tudo precisava parecer mais leve e com um quê de astronauta desengonçado. Mas aqui veio o problema. Se filmassem na velocidade normal, tudo ficaria muito falso. A solução foi genial. Eles filmaram a 48 frames por segundo, o dobro do padrão, que é 24 frames por segundo. Depois, eles desaceleraram na pós-produção, criando a ilusão de gravidade baixa. O resultado, Marte perfeitamente convincente, mas com um efeito colateral. O áudio viraria uma bagunça. Com a câmera lenta, sincronizar os lábios de Mark Watney falando dentro do traje seria impossível. Aí, o mestre Ridley Scott deu um jeitinho criativo. Vamos fazer o Watney narrar as cenas em vez de falar ao vivo. E assim nasceu aquela vibe de diário de bordo que ficou fantástico no filme. Ou seja, por trás da ciência certinha, teve um truque de Hollywood digno de Oscar. Lembra quando Mark Watney finalmente consegue contato com a NASA e solta um palavrão no meio do comunicado? E logo em seguida vem a bronca: cuidado com a linguagem, tudo que você digita está sendo transmitido para o mundo inteiro? Pois é, no filme, a resposta de Watney é cortada, e a gente só vê a reação da equipe da NASA. Só que no livro você descobre o que o Watney digitou, e ele digita isso: olha, um par de peitos. Sim, com os emojis artesanais mesmo. Mas na versão estendida do filme, nós ficamos sabendo o que o Watney escreveu na adaptação. Ele chama o presidente dos Estados Unidos de Bureaucratic Felcher. Agora eu convido vocês a digitarem isso no Google e escrever aqui nos comentários o que você descobriu. Rich Parnell, aquele cientista de astrodinâmica interpretado por Donald Glover, tem um momento hilário no filme. Depois de descobrir um plano mirabolante para resgatar Mark Watney, ele solta a clássica frase: preciso de mais café. Quem nunca, né? Depois disso ele escorrega e cai no chão, se levantando logo em seguida. Mas sabe o que é melhor? Na vida real, Donald Glover escorregou de verdade durante as filmagens. Só que no melhor estilo de profissional, ele simplesmente levantou e continuou a cena como se nada tivesse acontecido. E os diretores adoraram a naturalidade, tanto que deixaram a tomada do corte final do filme. O personagem Vincent Kapoor quase foi interpretado por Irfan Khan. O papel foi escrito originalmente como Venkat Kapoor. Khan era o primeiro escolhido, mas ele estava comprometido com um filme de Bollywood chamado Piku. Com Khan fora do páreo, Chiwetel Ejiofor entrou em cena e interpretou o personagem. No filme, Kapoor chega a mencionar que o pai dele é hindu, o que mantém alguma raiz indiana no personagem. Cate Blanchett quase foi a comandante Lewis em Perdido em Marte. Ridley Scott queria voltar a trabalhar com a atriz depois de Robin Hood, talvez o pior filme dele. Esse filme é um desastre. Mas a agenda da Cate Blanchett falou mais alto. Com Blanchett fora, a poderosa, maravilhosa, incrível Jessica Chastain assumiu o comando e arrasou como comandante Lewis. No filme, Mark Watney usa um sistema hexadecimal para se comunicar com a Terra. E adivinha, até Ridley Scott quase pirou com isso.
Ele confessou que uma das cenas mais difíceis de dirigir foi explicar para o público como funciona esse código. Para quem não é fã de matemática ou TI, o hexadecimal é um sistema numérico que vai até o número 16. Sim, inclui letras de A a F, tipo um alfabeto nerd. Mas na prática, naquele contexto marciano, era como pedir para o público decifrar uma mensagem alienígena. O diretor teve que se virar nos 30 para traduzir essa ideia complexa em algo visual e compreensível, quase como um curso relâmpago de ciência da computação em pleno cinema. Se você também já se sentiu confuso com hexadecimal ou com matemática em geral, deixa um like aí e comenta "sou de humanas", mesmo se você não for de humanas, não tem problema. Que o Monte Everest é grande não é nenhuma novidade. Agora prepare-se para conhecer um verdadeiro gigante. Em Perdido em Marte, nós vemos o Monte Olimpo, o maior vulcão já descoberto no nosso sistema solar. E olha só o tamanho da criança. Ele é 3 vezes maior que o Everest na base, cobrindo uma área do tamanho do estado do Missouri, nos Estados Unidos. E 2 vezes mais alto que o nosso Everest. Sim, ele enfia a cabeça para fora da atmosfera marciana. É inacreditável. Traduzindo, se ele estivesse na Terra, seria tipo empilhar 2 Everests e ainda sobraria espaço para um prédio de 10 andares. E o mais doido é que ele está adormecido. Mas se um dia ele resolver acordar, ele vai fazer o Krakatoa parecer aquela vela de aniversário que solta faíscas. A cena em que o Watney usa o Pathfinder para se comunicar com a Terra não é só ficção científica. É um plano que poderia funcionar na vida real. Olha só que incrível. Watney encontra Pathfinder, sonda real da NASA que pousou em Marte nos anos 90, ele a desenterra e hackeia. E uma réplica idêntica do Pathfinder é usada na Terra para estabelecer contato. A NASA realmente tem réplicas de todas as suas espaçonaves. Ou seja, se um astronauta real ficar perdido em Marte, a solução pode estar numa sonda aposentada e sua gêmea terrestre. No terceiro ato de Perdido em Marte, Mark Watney precisaria parecer super magro depois de tanto tempo isolado, e Matt Damon estava pronto para emagrecer na vida real, mas o diretor Ridley Scott vetou a ideia na hora. O motivo foi porque Matt Damon já tinha feito isso antes em Coragem Sobre Fogo, um filme de 1996, onde ele emagreceu 25 quilos. Por causa disso, a saúde de Damon ficou comprometida e ele precisou de meses de recuperação. Ridley Scott, sabendo dos riscos, mandou um nem pensar e usou um dublê de corpo para as cenas finais. Acabou que o filme não perdeu em nada com isso e ainda poupou o Matt Damon de passar fome de verdade em Marte, ou melhor, no set. Matt Damon ficou 5 semanas sozinho filmando suas cenas em Perdido em Marte. Enquanto todo o elenco gravava juntinho, o nosso herói marciano ficou completamente isolado. E só reencontrou o pessoal meses depois, durante a promoção do filme. Mas a cereja do bolo vem aqui. Na cena emocionante em que Mark Watney ouve a voz da comandante Lewis, vivida pela Jessica Chastain, depois de anos sozinho, Matt Damon chorou de verdade. Isso porque os outros atores já tinham ido embora do set. As vozes que ele ouvia no traje espacial eram gravações antigas deles. Damon começou a pensar no desespero do seu personagem isolado por 2 anos em Marte e pum! As lágrimas saíram sem script. O Ridley Scott amou tanto essa cena que usou o primeiro take no filme. Você já notou que o Matt Damon tem um talento único para ser salvo em Missões Impossíveis? Pois é, em Perdido em Marte, o diretor da NASA Ted Sanders, vivido pelo Jeff Daniels, questiona o seguinte: vale a pena arriscar 5 vidas para salvar uma? E essa não é a primeira vez que Damon vive esse dilema. Em O Resgate do Soldado Ryan, um pelotão inteiro é enviado para salvar um único soldado. Adivinha quem? Matt Damon. O filme todo gira em torno do custo humano dessa decisão. Inclusive, tem vídeo de curiosidade de O Resgate do Soldado Ryan aqui no canal, o link vai estar aqui na descrição. Em Perdido em Marte, a NASA debate se vale a pena arriscar a tripulação da Hermes para resgatar um astronauta. De novo, Matt Damon. Sem falar que Matt Damon também foi resgatado em Interestelar. Coincidência? Claro que não. É o Damon sendo especialista em resgates caros de cinema. Agora, se vocês quiserem um vídeo de curiosidade de Interestelar, diz aí nos comentários. E é isso, se você curtiu essas curiosidades, deixe seu like, se inscreve aqui no canal Marcos Moviola e ative o sininho para não perder nenhuma viagem cinematográfica com a gente. E ó, tem um vídeo aparecendo na sua tela agora mesmo. Clica lá porque eu tenho certeza que você vai curtir. A gente se vê no próximo, até mais!